Lavagem de dinheiro versus fomento comercial. Sobre esse assunto eu converso com o Dr. Luiz Lemos Leite, ele que é presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, um dos fundadores do Banco Central e é referência no assunto. Confira agora. Dr. Luiz, primeiro, o Banco Central, o senhor estava ali no início, né, na fundação do Banco Central, e eu tenho também a informação que o senhor acompanhou a primeira fiscalização, que teria alguns requisitos, critérios que poderia ser referência, né, configurar o factoring. Me conta um pouquinho dessa história. Tantos anos de trabalho, o que mudou de lá para cá, o fomento comercial no país? Como que o senhor avalia? O senhor que tem um livro que já são 12 edições esgotadas, vem para uma nova edição e a gente já conversa sobre isso. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui e tendo uma oportunidade de falar sobre tudo que eu consegui viver nesses anos todos de vida, né? Já são 67 anos de atividade profissional. Comecei a trabalhar, como ele disse, em 15 de fevereiro de 1951, no órgão chamado SUMOC, que era um órgão criado por Getúlio Vargas para controlar, naquele tempo, imaginou, 67 anos atrás, o que era o sistema bancário. Nossa. Quando eu olho para trás hoje, eu fico assombrado. Aí eu fui diretor do Banco Central. Durante a Revolução de 64, eu estava em Brasília e tive o privilégio de trabalhar na presidência da República. Os militares requisitaram alguns funcionários do Banco do Brasil para trabalhar no Planalto. E eu fui selecionado. E lá tive o privilégio de trabalhar no gabinete do presidente da República, Castelo Branco. Castelo Branco. O presidente Castelo, tive muitos contatos com ele, inclusive até uma história que eu não posso contar aqui agora, que é muito longa, sobre o Banco Central. Entendeu? Que o presidente me chamou um dia e eu conversei com ele. E aí foi daí que ele chamou o Roberto Campos, que era o ministro, e determinou que o assunto estava há 18 anos parado na Câmara dos Deputados. E tinha toda essa liberdade, toda essa autonomia, espaço para o diálogo? O presidente me chamou, naturalmente, eu fui para lá, ele sentado na mesa dele, anotou algumas observações que eu fiz, eu em pé, e aí foi aí que deflagrou todo o processo. Ele chamou o Roberto Campos. Sim. Era um processo que tinha um projeto enviado pelo presidente Dutra em 46 para a Câmara dos Deputados, 18 anos. Estava lá. Eu falei, onde é que anda isso? Está lá. Aí o Roberto Campos, juntamente com o ministro Bulhões, prepararam, fizemos até, eu preparei, juntamente com uma equipe que eu tinha, tudo que havia naquele processo, e aí então eles fizeram o projeto, o presidente encaminhou para a Câmara e observou o seguinte: em tempo, estipula o prazo de 90 dias para promulgar essa lei. Nossa. Entendeu? Então, no meu livro eu comento que o Banco Central, a lei do Banco Central, saiu manu militari. Senão, de outra forma, até hoje estaríamos do processo, aguardando, do processo legislativo. É um processo laborioso, longo, né? Quantos processos que a gente vê? 30, 40 anos para ser aprovado. Bom, então, muito bem. Então, foi criado o Banco Central, não tínhamos ainda nenhuma experiência de Banco Central, era o Banco do Brasil. Sim. O Banco Central tinha uma outra estrutura, era um órgão que tinha que controlar toda a economia. Bom, e a lei do Banco Central foi do dia 31 de dezembro de 64, 45/95, a lei, que está em vigor até hoje. Em 25 de julho de 65, o presidente sancionou uma outra lei também do Congresso, 4.728, que organizou o mercado de capitais no Brasil. E aí foram criados os bancos de investimento. E também não tínhamos nenhuma experiência. Fizemos uma norma e essa norma foi de 1996, a resolução 18 do Conselho Monetário. E foram criados os bancos de investimento. Então, em 68, vamos fazer uma experiência, vamos ver como é que funciona isso no Brasil. Escolhemos um banco de São Paulo, que eu posso falar hoje o nome dele, que não existe mais, o Banco Bandeirantes de Investimento, para fazer a primeira fiscalização num banco de investimento no Brasil, que não tínhamos sabíamos o que era. Os bancos de investimento têm por finalidade fazer financiamento de longo prazo. Financiar bens de capital. Bens de capital significa o quê? Montagem de fábrica, grandes equipamentos, são operações de longo prazo, que não cabe dentro do banco comercial. Com pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Bom, aí o que aconteceu? O nosso inspetor, quando chegou lá para fazer a auditoria dele, pegou o balancete
no dia 31 de maio de 68. E lá então, naquele tempo não havia computador, era tudo na base da datilografia. Tudo da datilografia. Então o balancete nosso era um pedaço de papel desse tamanho, que ele botava na máquina e ia rolando e preenchendo. E no ativo do banco estava rasurado uma rubrica, financiamento de capital de giro. Colocaram um X em cima da datilográfica e colocaram factoring. Sim. Olha, e aí a primeira vez que a palavra apareceu. Apareceu. E eu já estava aposentado, eu tinha ido para o Rio, o banco estava no Rio. E aí coube a mim examinar o assunto, exatamente para mim. Então, eu era adjunto do inspetor-geral. Como eu era especializado nessa matéria, já era formado em Direito, eu examinei esse negócio para mim. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi examinar qual é a origem da palavra. A etimologia da palavra. A palavra vem do latim. A palavra latina, facto, factório, de primeiro. Inclusive, eu fui 11 anos seminarista, né? Sim. 11 anos. Isso me ajudou muito na vida. E aí verifiquei o seguinte, por que o banco fez isso? Porque como o banco comercial já tinha atingido o limite de alavancagem do mercado, não podia mais captar recursos, para não perder os clientes, ele transferia as duplicatas para o banco de investimento. Para um outro banco. Quer dizer, o banco Bandeirantes Comercial transferia para o banco Bandeirantes de investimento, para não perder o cliente. E aí, por quê? Porque ele queria manter o cliente, era um cliente bom, muitos clientes, e como o banco de investimento não pode descontar duplicata, usaram um artifício, colocaram o factoring. E aí nesse episódio que começou toda essa longa história. Completamos agora 36 anos de atividade. Doutor, como foi o ano de 2017 para as FACs no Brasil? Bom, nós fundamos a FAC então em 82, eu me aposentei em 81, fui para o Rio, como bom carioca, voltei para a terra, né? E lá fundei a FAC no dia 11 de fevereiro de 82. E foi nessa década de 80 também que houve uma legislação que proibiu a factoring? Não. Que teve uma... Então não houve. No momento em que eu fundei a FAC, o Banco Central praticamente proibiu a atividade. Uma circular da diretoria. Circular do Banco Central, proibindo a atividade de factoring. Porque a circular da diretoria. Circular é o normativo da diretoria. Sim. Resolução é o normativo do Conselho Monetário, que é o órgão que está acima do Banco Central. E aí, então, eles condicionaram uma aprovação futura, que eu não sabia direito o que eu tinha feito. Isso 4 meses depois de eu ter fundado. Nossa! Aí... Veio na contramão, assim, né? Um embate que o senhor teve que se Aí eu fui em frente. Deparar. Fui em frente. E aí me taxaram de tudo. Os jornais, ex-diretor do Banco Central, comando um bando de agiotas. Até isso saiu no Jornal do Rio. Eu falei, agora é que eu vou até o fim. Lutei, ganhei todas as instâncias da justiça. O Banco Central não tem competência para proibir a constituição de uma empresa comercial. Porque a minha tese junto ao Banco Central é que é uma empresa comercial. O Factor é uma empresa comercial que contribui com a economia do país. Então, a minha luta toda junto ao Banco Central foi essa. Contra essa norma do Banco Central, que naturalmente eles fizeram aquilo naquele afogadilho de fazer alguma coisa e não atentaram por detalhe. Então, ganhei em todas as instâncias. Bom, e começamos então, depois de 6 anos, mas continuamos operando. Consolidamos a situação e eles então reconheceram, revogaram essa norma e reconheceram a atividade como atividade comercial. Ou seja, nós não podemos... Legal. Não podemos fazer nada que estava previsto na Lei 45/95. Foi exatamente o que eu quero. Entendeu? E aí começamos a luta, graças a Deus, sempre a gente olhando para frente. Eu costumo dizer que o projeto... A FAC é um ousado projeto empresarial bem-sucedido. Sim. E que traz esse respaldo para as empresas que operam, né, no segmento, porque ainda existe, doutor, essa, como se diz, como o senhor disse mesmo, agiota, essa impressão negativa referente ao tema. Isso também foi culpa do Banco Central, né? Aquela confusão que eles fizeram no começo. Então isso reflete até hoje? Reflete. Então muita gente, até hoje, se bem que hoje, numa escala muito menor, entendeu? Mas a atividade nossa é uma atividade hoje autorregulada, legal, e que tem realmente desempenhado uma função socioeconômica relevante para o país. Então, veja bem,
com o passar do tempo, nós fomos consolidando, muita coisa foi acontecendo, muitas inovações que naturalmente iam sendo determinadas pela evolução do tempo, da economia, dos negócios, e a gente acompanhando tudo isso. E se a gente for fazer um histórico de tudo isso, a gente vai verificar, por exemplo, algumas marcas, alguns marcos. Por exemplo, o contrato de fomento comercial, eu falei do factoring como latim, né? Então vamos traduzir o factoring para o português como fomento comercial, foi eu que traduzi. Está consagrado em várias leis e tal. Só um detalhe que eu falei do latim, né? Então veja bem, viemos acompanhando isso, sempre alguns marcos, sempre o contrato de fomento comercial, depois a evolução da economia dos negócios, surgiram a parte do mercado de capitais, a securitização, que era um negócio que não existia no Brasil, e nós sempre em cima. E acompanhando toda essa evolução. Então, foi daí que surgiram os fundos de investimentos em direitos creditórios, que foi um grande negócio. Nós, inclusive, a ANFAC trabalhou intensamente nisso, liderou um trabalho junto à CVM, junto ao Banco Central, entendeu? Nesse sentido. E agora nós estamos aí com grandes novidades da tecnologia, né, que são as fintechs e essas coisas todas que estão surgindo. E estamos aí envolvidos nesses empreendimentos todos. 2017 foi um ano bom? 2018 vai ser um ano melhor? Ora, então tivemos aí, acompanhando a economia, tivemos vários projetos, tivemos o programa Collor, tivemos o Plano Real. Então tudo isso são etapas que a gente foi vencendo. E veio 2008, tivemos a grande crise internacional do Lehman Brothers dos Estados Unidos, que foi refletiu tudo, né? Foi de onde eclodiu toda a grande crise, foi aí. E houve uma retração da economia. Nós mesmo tivemos algumas empresas que não estavam muito bem estruturadas, tiveram que, naturalmente, foram praticamente eliminadas do mercado, algumas empresas nossas. Com isso, houve uma depuração. E nós conseguimos enfrentar esse período, depois tivemos o governo Fernando Henrique, o Lula, dos dois períodos, a Dilma, e a partir de 2014, quando começou o problema do impeachment, aquele negócio todo, o agravamento da economia, e nós conseguimos sustentar. Por quê? Como houve uma retração, os próprios bancos tiveram que se retrair, abriu-se uma lacuna, nós conseguimos suprir esse mercado, assistindo empresas até que estavam fora do nosso perfil, porque o FEC, da sua origem, quando ele surgiu em 1808 em Nova York, uma pequena e média empresa, indústria têxtil. E a tradição nossa, a vocação do FEC no mundo inteiro, pequena e média empresa. É o nosso mercado-alvo. E nós, ainda que seja o nosso mercado, nessa conjuntura, muitas empresas nós socorremos. Então isso foi 14, 15, 16, 18, eu estava em 18, e praticamente mantivemos o mesmo giro do nosso negócio. Então hoje, para você ter uma ideia, temos hoje no nosso sistema ANFAC, temos cerca de 200 mil clientes, pequenas e médias empresas no Brasil. E mantemos praticamente o mesmo nível. Como nós não podemos trabalhar com recursos de terceiros, que é vedado pela lei bancária, inclusive foi um compromisso que eu assumi junto ao Banco Central, temos que trabalhar com nossos próprios recursos. E é um investimento que nós estamos fazendo para a economia. Para você ter uma ideia, mais ou menos esses anos, os últimos 15, 16 e 17, mantivemos o mesmo nível de negócio, da compra de recebíveis, em torno de 300 bilhões de reais anuais, 300 bi. 200 milhões, mais ou menos 200 milhões, arredondando, entre o factoring convencional, que eu diria, o fomento convencional, e em torno de 100 bilhões dos FDICs, Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios, que são entidades que propiciam o provimento de recursos para esse segmento da economia. Doutor, aqui em Cuiabá, o senhor falou sobre lavagem de dinheiro versus fomento comercial. Afinal, esse crime de lavagem de dinheiro versus fomento comercial, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, o COAF é uma lei que 9.613, de 1990,
Abril de 98. Que memória, gente. Abril de 98. E essa lei estabeleceu normas de controle da movimentação de recursos. Então, é um compromisso que o Brasil tinha internacional, e existe um órgão internacional, com sede em Paris, é o GAFI, que controla praticamente todo esse sistema de lavagem de dinheiro no mundo, narcotráfico, terrorismo, financiamento do terrorismo, tudo isso, que são um volume gigantesco, no mundo todo. Coisa fabulosa, que a gente não imagina. Impressionante. Isso vai havendo uma deterioração da sociedade. Sem dúvida. Então, esses malfeitores, com os recursos que têm, vão deteriorando os próprios coitados que estão ali necessitados. Uma engrenagem muito cruel. Muito cruel. E, então, foi aprovado pelo Congresso essa lei, a lavagem de dinheiro, em que praticamente toda a sociedade hoje tem que prestar conta à movimentação de dinheiro. Então, já houve várias alterações, naturalmente, sempre atualizando isso. Entendeu? E como nós não temos ainda um órgão, nós não somos subordinados ao Banco Central, Sim, não tem temos autonomia. um órgão regulador. Então, nós somos subordinados diretamente ao COAF. Então, existem normas que nós temos que obedecer. Então, o cliente nosso, a origem dele, o que ele faz, o dinheiro que nós damos para ele, para onde é que vai esse dinheiro. Então, isso tudo é controlado. Nós estamos obrigados, por normas. Controla de onde vem, para onde vai, exatamente. Como que acontece no sentido de impedir a realização do crime mesmo. Exatamente. Então, não financiar o crime. Que vai propiciar isso. Né? Então, eles rastreiam tudo, né? Rastreiam tudo. Então, existem normas muito específicas. Agora mesmo saiu ano retrasado, saiu uma nova, saiu agora recentemente uma para pessoas politicamente expostas. Ampliaram uma extensão muito grande dessa atividade, coisa bem recente, talvez por causa da situação toda que o país está vivendo ultimamente, da lavagem do Lava Jato. Né? Sim, e é importante, Mato Grosso mesmo, nós temos casos aqui, né, que é público e notório, né, de pessoas criminosas que estão ligadas a Factory. Então, a preocupação que existe, a preocupação da lei é exatamente preservar a boa circulação de toda a economia, né? Para evitar exatamente esses desvios que são altamente danosos, né, para a sociedade. A gente está correndo o risco de ser assaltado, terrorismo, tudo isso é fruto desse movimento que existe hoje no mundo. Né? E o senhor acredita que essa lei é suficiente para segurar todas essas tem práticas? Tem sido rigoroso, né? Inclusive, de 3 anos para cá, de 2012 para cá, ampliaram muito o controle, entendeu? Movimento de joias, cartórios, até juntas comerciais, agências de automóvel. Se você comprar um carro acima de determinada importância, é obrigado a informar se foi em dinheiro. Foi dinheiro, né? Os cartórios, se faz um negócio em espécie, como é que você... Então, isso tudo tem que ser informado. Imposto de renda mesmo, né? Imposto de renda, tudo é cruzado. Então, Banco Central, Receita Federal e Coab. E a tecnologia veio para ajudar nesse sentido? Então, hoje a tecnologia, então, dá show, né? Doutor, o livro, para a gente finalizar, né? O livro, né, 12 edições, agora vem uma nova edição. Essa nova edição vem também com uma nova leitura sobre esse mercado de hoje, que a gente está com tecnologia, porque quando a gente pensa 12 edições, quanta coisa mudou nesse processo? Quando sai, quando chega nas livrarias? Realmente, a gente não conseguiu ainda concluir, porque cada dia que surge tem uma novidade, aí você tem que refazer tudo aquilo. Então, hoje, dentro de uma nova conceituação, entendeu? Que eu estou com a experiência que nós conseguimos reunir nesses anos, então hoje você tem o grande mercado de recebíveis no Brasil. O que é o mercado de recebíveis? Quantos milhões de transações mercantis são realizadas nesse vasto território do Brasil? Milhões de operações mercantis, quer dizer, são recebíveis. É o resultado de operações comerciais, compra e venda, que são feitas no país. Cotidianamente. Então, esse é o grande mercado. Você tem embaixo, então, hoje, no nosso caso, o fomento comercial, que é o grande instrumento
desse grande negócio, o fomento comercial, exatamente é um mecanismo exatamente para possibilitar a melhor transação, facilitar esse movimento. E, então, hoje nós temos o fomento comercial, que eu diria seria o gênero, essa é a concepção que eu estou querendo colocar no novo livro. O factoring, com suas atribuições específicas, que só pode trabalhar com capital próprio, carteira própria, é o investimento que eu, como proprietário, estou investindo alguma coisa a mais para agregar uma receita para a minha empresa, para a minha E a informação pessoal. desmistifica também, né, a todo o segmento. Exatamente. E do outro lado você tem a parte de securitização. Securitização é exatamente um mecanismo que existe hoje para compra desses direitos todos, transformar num valor mobiliário para você poder captar recursos do mercado, fazer investimentos. Então, no nosso caso, atividade oferta em si, uma atividade eminentemente comercial e que restrita aqueles limites que são estabelecidos pela lei. E a securitização propicia o quê? Propicia você ir ao mercado, buscar esses recursos, dinamizando a economia. Isso tudo no livro. Isso tudo, então, quer dizer, hoje o livro já é bem volumoso, naturalmente agora vai ter uma outra concepção. Então, hoje então, nós temos isso, os FDICs, que é um grande sucesso, que tivemos uma atuação muito, muito importante na implementação desse novo mercado. E hoje, então, e agora, está para sair por esses dias, uma novidade muito grande, que são as tais fintechs, né, que são empresas virtuais, que não existe físico, tudo virtual, né? E é uma novidade. Moedas virtuais. E o Banco Central está realmente estimulando isso. Estamos entrando agora também nos cartões de crédito. Porque tem que haver a legislação para dar o respaldo e a credibilidade, a segurança jurídica e comercial para quem está nesse mercado virtual. Estamos estudando também hoje os cartões de crédito, aí vamos entrar, estamos estudando, já temos alguns projetos. E a preocupação da autoridade hoje é exatamente ampliar a concorrência. Está muito concentrado. Então, com isso vai ter o próprio cadastro positivo, que está sendo alvo de muita discussão aí. Qual é a preocupação da autoridade? Exatamente ampliar essa base, proporcionar, permitir o ingresso de mais agentes na economia, e com isso com a concorrência ocorre o quê? Você vai diminuir os spreads, redução de juros, vai haver um desenvolvimento maior, um crescimento, meios de e reflete no consumidor. Reflete na população que está nos assistindo, que vai ganhar tudo isso. É um trabalho muito grande que o Banco Central está fazendo dentro de uma visão bem avançada, bem moderna, né, que é muito importante, e nós estamos aí, nessa linha, entendeu? Não podemos perder tempo, né? Não podemos perder tempo. Doutor Luiz, meu entrevistado de hoje no Repórter MG.